Olhares e decisões definem resultados. Para onde eu olho e as decisões que eu tomo vai definir os resultados daquilo que eu quero. Olha, quero falar para o senhor e para a senhora, que é o integrante de força de segurança do nosso país ou de qualquer lugar. Senhor e senhora, quero falar de um personagem prisioneiro de guerra e de um personagem que comandou um exército que venceu muitas nações. Inclusive foi resgatar o prisioneiro de guerra. Mas o que definiu tudo isso? Para onde os dois olharam e as decisões que eles tomaram. Olha só, teve um deles que olhou para aquilo que era visível. Presta atenção, senhor e senhora. Olhou para aquilo que é visível, que está ao alcance dos olhos físicos. Foi Ló. Ló olhou para as cidades bonitas, para as campinas do Jordão, aonde era o mais bonito para investir. Olhou para a beleza dos grandes centros urbanos e olha, ele tomou a decisão, olhou e decidiu morar e investir a sua vida nesses lugares, naquilo que os olhos físicos alcançaram, a beleza deste mundo. Inclusive, depois que ele se tornou prisioneiro de guerra por conta das suas decisões, e Abraão, comandante de um exército invencível, que venceu muitas nações, foi lá resgatar Ló, que era seu sobrinho e seu filho de criação. Olha, eles nasceram no mesmo lugar, tiveram ali a mesma educação, mas o resultado, no fim da sua vida, foi de uma diferença extraordinária, por conta das decisões e para onde eles olhavam. Falar em olhar, por exemplo, a esposa de Ló, ela olhou para trás, olhou para o dinheiro, olhou para as cidades, olhou para aquilo que era visível e ela sucumbiu. E Ló se tornou viúvo, perdeu a sua família e o fim dele foi terrível. Não se ouve falar nas escrituras sagradas nem da descendência de Ló. Ele sucumbiu no meio do caminho por conta para onde ele olhava e as decisões que tomava. Ele olhava para aquilo que era físico, aquilo que era belo aos seus olhos e sucumbiu. Porém, seu tio Abraão, da mesma família, tendo a mesma educação, sempre teve o cuidado de olhar para o invisível, olhar para Deus, olhar para o alto, olhar para os céus e crer no caráter de Deus, crer na palavra de Deus. E olha, falar nisso, ele tomou decisões de práticas de justiça na terra, que era o caráter de Deus. Ele agia da forma que Deus gostaria que viéssemos agir. Ele tomou a decisão de colocar na sua cabeça, na sua racionalidade, no seu subconsciente, o caráter de Deus. E tomar decisões em cima da palavra, da vontade de Deus. A fé abraâmica foi tão grande que quando Deus provou a fé dele, ele foi aprovado. Ele deixou de fazer a sua vontade. Ele deixou de fazer aquilo que ele desejava para fazer a vontade de Deus. E foi aprovado. De tal modo, de tal maneira, que Deus tem Abraão como referência de homem, referência de caráter, referência de justiça, referência de pessoas. Inclusive a própria palavra de Deus, o texto sagrado, fala assim, olha, fala para nós, fala para mim, para o senhor e para a senhora, olha para Abraão, olha para o caráter de Abraão, olha para a justiça de Abraão, olha, porque Abraão é um referencial. Deus faz questão de pontuar isso. E por último, lá já no finalzinho da Bíblia, Deus falou para uma autoridade chamada Zaqueu, autoridade como o senhor e a senhora, que era corrupto, era ladrão,
olhava para as coisas terrenas, tinha um olhar para aquilo que satisfazia os seus desejos. Igualzinho Ló. Mas um dia ele tomou uma decisão de olhar para Deus e tomou a decisão de estabelecer na sua vida o caráter de Deus e ser justo. De imediato, Deus falou assim, olha, Zaqueu agora também é filho de Abraão, porque tomou as decisões que Abraão tomou e olhou para onde Abraão olhou, que é para Deus, que é para o invisível, que é para a palavra de Deus. Senhor e senhora, você pode estar com a sua vida destruída, a sua casa, a sua família, no seu trabalho, a sua reputação ruim, desgastada. Não importa, você é uma autoridade, mas está envergonhado, está em meio até a depressão, triste, abatido. Tome uma decisão de olhar para Deus, olhar para a palavra de Deus, e Ele vai mudar o quadro da sua vida, como foi a vida de Abraão. Abraão era uma pessoa do povo comum e se tornou um referencial. Seja um referencial olhando para Deus e tomando a decisão de não mais fazer a sua vontade, e sim fazer a vontade de Deus, que segundo a palavra, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Que Deus abençoe a todos.